Balboa. Existe um tipo de silêncio que surge após os aplausos. Não é o silêncio daqueles que nunca foram ouvidos, mas sim os silêncios daqueles que já foram ouvidos por todo o mundo e, de repente, deixaram de ser notados. O tempo nunca avisa que vai entrar, ele simplesmente muda a luz, ilumina outro rosto ou decora uma manchete diferente e principalmente aplaude outro nome, né? E aqueles que vão ficando para trás, eles continuam atravessando as mesmas ruas e carregando dentro do peito uma vitória que quase ninguém mais se lembra de ter existido. Existe um homem que carrega esse peso melhor do que qualquer outro. Ele não é real, mas é mais verdadeiro do que muita gente que a gente conhece. Ele se chama Rocky Balboa. E apesar das aparências, isso não é sobre um filme de boxe. É sobre o que sobra de um ser humano quando os aplausos terminam e a vida continua exigindo que ele fique de pé. É assim que nós encontramos o Rocky. Décadas depois da última grande vitória, ele não tá mais em cima de um ringue, mas ajoelhado diante de um túmulo. Ele não precisa de placas para saber o caminho. Seus próprios pés já decoraram esse trajeto. Ele se ajoelha, fala baixo, conta o dia, como quem ainda divide a vida com alguém que não pode mais responder. Existem pessoas que continuam respirando muito depois de, na prática, terem parado de viver. Uma parte dessas pessoas ficou enterrada junto com quem elas amaram. E o que resta é caminhar por aí, fazer compras, pagar contas, sorrir quando a gente precisa. Visitar um túmulo não é lembrar os mortos. É a única forma que alguns encontram de continuar tendo com quem se foi uma conversa que a vida insiste em interromper. Ninguém avisa que envelhecer é, em grande parte, um exercício de reduzir. O círculo aperta e as vozes ficam mais raras. E se tu tiver muita sorte, sobra uma pessoa, só uma. Aquela que continua aparecendo mesmo sem motivo e mesmo sem festa, só porque ainda tá viva. Essa mesma solidão é o que leva a Rocky todos os dias a abrir as portas de um restaurante que carrega o nome dela. O Adrian's não é só um negócio, é um altar disfarçado de um estabelecimento comercial. Um jeito de dizer todos os dias, para quem quiser ouvir, ela existiu, ela foi real e eu ainda moro dentro dessa lembrança. Existem pessoas que constroem a própria vida em torno de uma saudade, guardam objetos, repetem rotinas, mantêm o nome vivo numa parede, num cardápio, numa placa, porque enquanto esse nome estiver ali, na frente de todo mundo, parece que a pessoa ainda não foi embora de verdade. E isso não é fraqueza, é a forma mais silenciosa que o amor encontra para continuar existindo depois de perder o corpo que o carregava. E é dentro desse mesmo restaurante que a plateia aparece, sempre pronta para ouvir, raramente disposta a perguntar. Os clientes sentam à mesa e pedem para ele contar de novo. A luta contra Apollo, a luta contra Clubber Lang. Os olhos brilham, o salão fica em silêncio e por alguns minutos ele volta a ser o homem que o mundo aplaudiu. Ninguém pergunta como ele dorme à noite ou se ele ainda sente falta dela. Ninguém pergunta se ele tá bem. Eles perguntam sobre o campeão e nunca sobre o homem. Essa é talvez a solidão mais silenciosa que existe. Se admirado por quem você foi e nunca questionado sobre quem você é hoje. O mundo prefere a lenda. A lenda não erra, não sofre, não envelhece mal, não perde ninguém. É sempre mais fácil amar um troféu do que se sentar ao lado de uma pessoa cansada. Lá fora, a cidade segue seu próprio inverno. Filadélfia parece cinza, fria e sobre um céu que parece ter desistido de tentar ser azul de novo. As ruas são as mesmas de 30 anos atrás, só que agora caminhadas por outros pés, apressados demais para reparar no homem de casaco que atravessa devagar. Toda cidade grande faz isso, continua girando indiferente de quem a parou de correr junto com ela. Há algo devastador nessa imagem. E também algo profundamente honesto. O mundo não espera por ninguém. Ele só permite de vez em quando que alguém pare por um instante para observá-lo passar. E é nesse inverno, o de fora e o de dentro, que mora a verdadeira saudade. Existe uma cadeira que ele nunca tirou da mesa, uma voz que ele ainda ouve quando o silêncio da casa fica muito grande. O luto não tem nenhum cronômetro, ninguém avisa quando ele vai embora, porque, na maioria das vezes, ele nunca vai embora de verdade. Ele só aprende a ficar mais quieto, menos violento e aprende a caber dentro de uma rotina. O Rock nunca superou a morte dela, ninguém supera de fato uma perda assim. Ele só aprendeu a carregá-la como quem a carrega há tanto tempo, um objeto pesado que os braços já nem sentem mais o cansaço, só o peso, que virou parte do próprio corpo. Ao lado dele, carregando um peso diferente, está o Paulie, o peso de
tudo o que ele disse e não devia, de tudo que não disse e deveria ter dito. Existem arrependimentos que não tem mais pra onde ir, porque a pessoa que poderia ouvir o pedido de desculpas já não tá mais lá pra escutá-lo. Isso também é envelhecer, perceber que algumas contas como a vida nunca vão se fechar, que existem conversas que ficaram inacabadas pra sempre e que a única coisa possível de se fazer com essa culpa é aprender a conviver com ela, sem deixar que apague o resto de quem você ainda é. Mas nem tudo no meio de tanto peso ficou paralisado. Há uma prova viva de que ele ainda continua sendo quem sempre foi. Chama-se Mary. A garota que ele defendeu numa esquina décadas atrás, hoje é adulta com sua própria vida e seu próprio filho. O tempo passou por ela como passa por todo mundo. Silencioso, implacável e redesenhando rostos em circunstâncias sem pedir licença. Mas uma coisa não mudou. Ele continua olhando para ela como quem precisasse de ajuda, como se ainda fosse aquele mesmo homem do bairro que nunca aprendeu a atravessar a rua fingindo não a ver. Talvez seja isso no fim que realmente define um caráter. Não o que uma pessoa conquista, mas o que ela continua fazendo mesmo depois de perder tudo que fazia ser notada. É essa mesma simplicidade que aparece quando um estranho para na rua e pede uma foto. Ele sempre para, sempre sorri, nunca faz cara de quem está sendo interrompido. Existe uma humildade rara em quem já foi do centro do mundo e continua tratando um desconhecido como se ele fosse a pessoa mais importante do dia. A fama de verdade nunca muda quem alguém é por dentro. Ela só revela, com o tempo, se ali havia um caráter ou apenas um personagem esperando a plateia ir embora. Ao lado dele, no mesmo ritmo lento, caminha um cachorro que envelheceu junto. As patas custam mais obedecer agora, o fôlego é mais curto, mas ele segue. E talvez aquele cachorro seja o retrato mais honesto do próprio Rocky. Os dois estão enfrentando o mesmo inverno do corpo, os dois sentindo o peso dos anos nas juntas. Mas há uma pessoa, na vida de Rocky, que caminha num ritmo completamente diferente. O seu próprio filho. Um rapaz que cresceu sob a sombra comprida de um pai lendário e decidiu, cedo demais, competir com um fantasma que não podia ser vencido. Construiu uma carreira, veste terno, confere planilhas, mede o próprio valor pelo cargo que ocupa, pelo carro que estaciona, pela reunião que ele consegue marcar. É a corrida dos ratos. Acordar cedo, correr o dia inteiro, deitar cansado e nunca ter tempo de perguntar para onde, exatamente, essa corrida tá indo. Milhares de pessoas vivem exatamente assim. Eles trocam a presença por uma produtividade, trocam a sua identidade por um cargo e um dia, sem perceber quando começou, eles esquecem completamente quem eram antes de vestir esse uniforme invisível chamado ocupado. Às vezes é assim, quem está de fora enxerga com mais nitidez do que quem cresceu perto demais para notar. Essa mesma clareza aparece em outro rosto, o de um jovem chamado Steps. Praticamente um estranho que entende Rock com uma naturalidade que o próprio filho ainda não conseguiu encontrar. O sangue é importante, mas às vezes as pessoas que estão mais perto de nós carregam tanta raiva, mágoa e expectativa que não conseguem enxergar quem realmente está diante delas. É como se estivessem cegos. Nesse momento, é que entra em cena alguém de fora. Como Mason Dixon, que consegue ver as coisas com mais clareza. Mason é um jovem invicto, cercado por holofotes e patrocínios. Ele representa um tipo de sucesso que mede a sua importância pelo número de seguidores e contratos. Já Rocky, por outro lado, representa o oposto. Uma vida construída em silêncio, sem precisar de holofotes ou patrocínios. A luta entre Rocky e Mason não é apenas sobre dois lutadores, mas sobre duas formas de existir. Uma delas precisa ser vista para se sentir real, enquanto a outra continua real mesmo quando ninguém tá olhando. É dentro do seu coração que Rocky toma a decisão de voltar a lutar. Não é por dinheiro ou fama, mas por uma pergunta mais simples e mais assustadora. Será que ainda existe fogo dentro dele? Ou os anos apagaram a última brasa que o fez ser quem foi? Essa pergunta é aquela que a maioria de nós tem medo de fazer a si mesmo. E é exatamente aí que acontece o momento mais importante da história. O filho de Rocky chega revoltado, culpando o mundo e o pai. Rocky, sem gritar ou discursar, diz algo que muita gente precisa ouvir. A vida não é gentil, e não pergunta seu currículo antes de acertar o primeiro golpe. Eu não posso colocar a cena do discurso do Rocky aqui porque eu vou tomar de direito autoral, mas eu recomendo muito você pesquisar no YouTube o discurso desse filme, porque o que ele fala ali é algo que todos nós precisamos escutar. Essa cena é importante porque todos nós já fomos esse filho em algum momento. Já culpamos alguém ou algo por uma vida que não ia da forma que sonhávamos. E é sempre mais fácil apontar o dedo pra fora do que admitir, baixinho pra tu mesmo, que a única pessoa que ainda pode levantar do chão é tu. A vida bate em todo mundo e isso nunca foi opcional.
O que é opcional é continuar deitado. O treino que vem depois não é sobre o músculo, mas sobre uma reconstrução, é sobre acordar cedo de novo, comer direito, correr quando o corpo pede pra tu parar. É sobre tu repetir o movimento 1000 vezes até ele voltar a fazer sentido nas mãos. Um homem que treina tá fazendo outra coisa por dentro. Tá reconstruindo a confiança de que ele ainda é capaz. Está devolvendo à própria vida uma rotina, um propósito, uma razão pra levantar da cama que não depende da plateia ou de um aplauso. Tudo isso desemboca na luta contra Mason, e o momento decisivo não acontece por causa de um golpe ou uma estratégia brilhante, mas porque Mason machuca a própria mão e descobre que também é feito de osso, de dor e de limite. Rock não vence porque é mais forte, mas porque se recusa a parar. A vitória não é sobre força, mas sobre uma teimosia, sobre a decisão repetida a cada segundo daquele round de continuar de pé. E é assim que a história de Rock para de ser sobre o Rock. Todos nós vamos ter um último round na vida. Pode ser ligar pra alguém antes que seja tarde demais, perdoar quem você jurou que nunca mais ia perdoar, abandonar um emprego ou uma rotina que não é mais pra você. Pode ser correr atrás de um sonho que você guardou numa gaveta há muito tempo, ou simplesmente voltar a viver depois de anos apenas respirando. Rock nunca venceu por ser o homem mais forte, mas porque ele discordou da vida quando ela decidiu que a luta já havia acabado. E a vida vai fazer isso contigo também. Vai decidir que a sua luta terminou, mas você pode discordar. Não existe câmera pro teu último round. Não existe uma plateia, nem um gongo, nem ninguém gritando teu nome. Só existe você, sozinho no meio da sala ou da madrugada, ou da própria vida. E existe apenas uma pergunta que realmente importa: se você ainda vai se levantar, mesmo sem plateia, sem aplauso e sem ninguém contando segundos. Essa, no final, sempre foi a única luta que importou.